E o Papo Saudável de hoje é para a gente falar sobre os benefícios de uma noite bem dormida. O meu convidado é o Dr. Alexandre de Azevedo. Ele é médico psiquiatra do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Eu falo que existem pilares do estilo de vida, mas o sono é o alicerce do estilo de vida, porque sem o sono é difícil manter a alimentação, é difícil manter a atividade física, a gente é mais estressado. E para isso eu tenho um convidado, Dr. Alexandre. É um prazer recebê-lo. Prazer, Márcio. Primeira coisa, qual a importância do sono na nossa vida? Rapaz, eu costumo dizer de uma maneira muito simples que o sono garante a nossa vida. Garante o funcionamento do corpo, o funcionamento da mente. É insustentável viver sem que a gente tenha um sono apropriado. Tem algumas pessoas que acham que dormir muito é perder tempo. Qual é o mínimo de sono que a maioria das pessoas precisam? A gente está vivendo uma onda aí do que a gente chama de síndrome do sono insuficiente, em que as pessoas estão negligenciando o seu tempo de sono em favor de atividades que seriam até inúteis, digamos assim, encurtando a disponibilidade do tempo de sono do que cada um precisaria. A Academia Americana de Medicina do Sono coloca como ponto de corte um tempo mínimo de sono necessário de 6 horas. 6 horas. Mas isso vai variar da necessidade de sono de cada um. Há pessoas que são grandes dormidoras, outras pequenas dormidoras, e que a média da população é um sono entre 7 e 9 horas, mas que é tolerável que a gente consiga reduzir para até 6 horas, desde que não traga consequências. Então, o curto dormidor, 6 horas. 6 horas. Tá. Porque tem gente que fala, eu fico bem com 4 horas. Não, não fica. Você se acostumou. Não fica. Isso, Márcio. Infelizmente, as pessoas se orgulham em dizer de que eu preciso menos tempo de sono, eu fico bem com 5 horas, mas, na verdade, ele está negligenciando o tempo de sono dele e, às vezes, um sintoma que passa despercebido como uma irritabilidade, uma impaciência, pode ser consequência, é da personalidade dele, pode ser consequência do tempo insuficiente de sono. Porque isso é um clássico, né? O dia que eu durmo pior, obviamente eu sou um cara mais irritado, minha memória está pior, meu estado de alerta é pior. Agora imagine isso cronicamente. Minha pressão está mais alta, minha glicemia está maior, minha insulina é liberada de maneira inapropriada. O cortisol está mais alto. Não é somente o comportamento. Então tudo aquilo que a gente não vê também é modificado a partir de um sono insuficiente. Por isso que o sono insuficiente ele é fator de risco para diversas doenças crônicas, né? Inclusive uma publicação de 2 anos atrás incluiu o sono como o 8º pilar da saúde do coração. Inclusive a alimentação, a atividade física e o sono, ele passou a ser incluído como a necessidade de um tempo mínimo de sono para você garantir a saúde do seu coração. E aí você tem o sono dividido em ciclos, né? Então um ciclo vão ter ali as fases, né? Então você tem algumas fases do sono não REM, você tem o sono REM. Por que eu estou falando isso? Porque hoje muita gente fala o seguinte, se você não acordar exatamente depois do sono REM, você vai acordar e vai ter um dia péssimo. Faz sentido isso? Nenhum sentido. A gente não tem como ter esse controle. Para você ter uma ideia, os ciclos se repetem entre 60, 70, 120 minutos. E é variável de uma pessoa para outra e variável noite a noite. Então não adianta você tentar estabelecer uma hora específica para acordar, acreditando que naquela hora você estará naquela fase. Lembrando que o ciclo não REM, e a palavra REM quer dizer de movimento rápido dos olhos, quando você está no ciclo não REM, na fase não REM, você tem 3 estágios do sono que variam entre a sonolência, o sono intermediário e o sono profundo, que também é oscilante ao longo da noite. Então é impossível prever. E mesmo isso tem sido discutido muito utilizando alguns wearables, alguns eletrônicos vestíveis que tentam sinalizar para a gente em que fase de sono você está. E também não é possível. Ele pode aproximar uma ideia, mas essa atividade é a atividade elétrica cerebral. Então, somente um eletroencefalograma vai poder mostrar para você em que fase do sono você está. Porque esses relógios, eles acabam influenciando a pessoa. Porque ela lê lá, eu estou só com 80% da minha bateria recarregada. Baseado em quê? Eu não tive sono profundo essa noite. Impossível um relógio, um smartwatch dizer isso. Impossível. Porque o sono profundo é a fase N3, que é um tipo específico de atividade elétrica cerebral, que é o sono de ondas lentas, que somente o eletroencefalograma vai conseguir dizer. ler.
E aí tem, aproveitando para falar do sono, né? E aí a gente tem algumas doenças relacionadas a isso, ao excesso de controle sobre o sono a partir desses eletrônicos portáteis, Isso já passa a ser um distúrbio. Tem algumas publicações que falam sobre ortossonia, que é essa obsessão sobre o sono correto. Isso está ficando, né? Está ficando. E isso é valorizável a partir desses smartphones. Isso é muito doido, porque isso gera um estresse. Gera. Porque se você não consegue fazer aquilo, e aí você já vai dormir, você já está com aquilo na cabeça e você passa a acreditar que seu dia está ruim a partir do que você leu na leitura do app. Você acaba sendo sugestionado. E aí uma outra coisa que se fala muito em relação ao sono é o horário de se dormir, que teria um horário ideal para dormir. Porque vai anoitecendo, nosso corpo começa a liberar uma série de substâncias, como a melatonina, que vai induzir o sono ideal você dormir aí. E aí vem uma teoria que se você dormisse 8, 9 horas, quando você está ali numa fase de sonolência, essas primeiras horas de sono, elas equivaleriam a 7, 8 horas. Então eu dormiria 3, 4 horas das 9 da noite a 1 da manhã e estaria plenamente restabelecido. Não me parece fazer sentido, mas queria ouvir de você... Não faz sentido. Se a gente fosse tentar entender essa ritmicidade das fases do sono, o sono intermediário de meia da noite seria o melhor, porque você pegaria todas as fases do sono de maneira equilibrada. Mas isso é uma teoria. O segundo ponto, nem todo mundo libera sua melatonina ou todos os seus moduladores promotores de sono no mesmo horário. Isso depende do cronotipo de cada um. O cronotipo é a preferência, o funcionamento, não é somente sobre o sono, não. É sobre ativação mental e de organismo, liberação hormonal. Se é mais matutino, em que ele desperta com facilidade mais cedo, vespertino, em que ele precisa adormecer mais tarde, ou intermediário, que há uma flexibilidade. Dependendo do seu cronotipo, tudo isso vai ser modificado em horários diferentes. Então, eu diria para você, é impossível, em termos populacionais, você estabelecer o horário ideal para dormir. O mais importante é o tempo total de sono. É você garantir que você está dormindo com pouca despertabilidade, porque despertar no meio da noite também é natural, seja para urinar, seja para se reposicionar, seja por um estímulo sonoro, é natural, mas o reinício do sono rápido. Então você se reposiciona e volta a dormir, isso não compromete o sono. Então quando a gente pensa sobre o sono ter o tempo total de sono que é suficiente para você. Infelizmente, por conta da modernidade, horário de trabalho, nem todo mundo está conseguindo disponibilizar esse tempo de sono. Mas eu tenho certeza que quando se abre mão de algumas atividades que são pouco úteis, para não dizer inúteis, você tem um aproveitamento melhor do seu sono, como, por exemplo, ficar no celular, na cama, na hora de dormir. E aí tem algumas coisas que podem melhorar a qualidade do sono. Uma delas você falou agora, né? O excesso de tela, isso compromete a qualidade do sono, né? Não somente atrasa o início do sono, e não é somente pela luminosidade não, porque fala muito sobre a luz azul, a luz... É pelo conteúdo que você consome. Ativação cerebral. Então você está lá, conteúdo, e vê uma imagem que te emociona. Pronto, aquilo já pode atrasar ou pode influenciar a manutenção do teu sono. Ou a música que te trouxe uma lembrança. Então, é o conteúdo e a rapidez, porque o conteúdo é muito curto. Então, você é hiperestimulado, não somente pela luminosidade, mas pelo conteúdo que você consome. Então, a principal dica de higiene do sono que a gente dá é eletrônicos portáteis fora do quarto. Não é nem da cama, do quarto. O álcool perto da hora de dormir também não deve ser bom. Também atrapalha. Ele até ajuda a iniciar o sono, porque ele tem um efeito relaxante de fato, mas à medida que o organismo vai depurando esse álcool, você começa a fragmentar. E também facilitar episódios de pausa respiratória, de apneia do sono, mesmo em quem nunca teve. Então o sono fica ruim também. O excesso de cafeína também pode prejudicar? Dependendo da sensibilidade de cada um, do quanto você consumiu e do horário. Então a gente precisa também entender que não há uma regra absoluta. A cafeína sempre foi considerada uma grande vilã, mas hoje em dia com o consumo habitual de cafeína e outras substâncias que têm cafeína, as pessoas adquiriram tolerância, então o impacto vai ser menor, mas a gente sempre recomenda que depois das 16 horas você evite o consumo de cafeína. Isso pode atrasar o início do teu sono. O ambiente do quarto, ele é muito importante, né? Ser escuro, ser silencioso. Fala um pouquinho do ambiente desejável. Não tem...
também não tem uma regra absoluta. A gente costuma dizer que higiene do sono não é pegar a mesma mão e pôr em a mesma luva e pôr em todas as mãos. Então a gente precisa individualizar. Então, conforto térmico é importante, pode ser com ventilador, ar-condicionado, janela aberta, conforto luminoso. Então tem aquelas pessoas que precisam de uma penumbra para se sentir confortáveis, outras escuro absoluto. Então a gente vai individualizar. Televisão não é um grande vilão, porque a luminosidade não influencia o início do sono, mas aí você tem que modular o conteúdo que você está consumindo na televisão, um entretenimento neutro que não vai despertar curiosidade, nenhuma emoção importante, pode ser um facilitador do sono para algumas pessoas, desde que você coloque o timer para ele desligar. Porque depois que você iniciou o sono, aquele estímulo luminoso e sonoro, a nossa pálpebra não é um blackout, né? Então a gente responde à luminosidade, vai despertar você. Então não é uma regra para todo mundo, mas uma dica que eu costumo dizer para você não condicionar o seu cérebro é: se você acordar no meio da noite, não tenha curiosidade de ver que horas são. Não tem. Não tenha, porque você vai estar ensinando ao teu cérebro. Tem pessoas que dizem: eu acordo todo dia às 3 horas. Você sabe que é às 3 horas porque você checou. Então você está condicionando o teu cérebro àquele despertar e o automatismo da checagem. Não importa, se você coloca um despertador para ser o teu despertar final, você passa a noite tranquilo. A sensação vai ser de que acordei, tocou o despertador, não, ufa, posso dormir mais. Entendi. É um alívio, é um conforto. Muito bom, acho que a gente conseguiu aqui dar ótimas dicas de sono. Vou dar uma dica final que eu gosto, e aí você pode comentar. Eu gosto de ler para induzir o sono. Funciona? Funciona. Se não for em livro, é preferível que seja em livro. Não em tablet comum. O único permitido, se você me permite dizer, é o Kindle. Tá. Porque a Academia Americana sugere que o Kindle não vai influenciar o atraso da liberação de melatonina, mas evitar laptop, tablet e celular para leitura. Mas é interessante com uma luz leve e indireta. Eu sou tradicional, é jornal de papel, é livro de papel. Eu digo para você o seguinte, não é exatamente a leitura, é o ritual que cada um vai estabelecer. Então pode ser o aroma, pode ser o leite quente, não é o leite que vai fazer dormir. Mas o ritual. É o ritual que você estabeleceu para o teu cérebro entender que estou me preparando para dormir. Tá bom. Alexandre, brigadíssimo. Obrigado, Márcio. Espero conversar com você sobre outros temas aqui no nosso Papo Saudável.